Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui no Drops, um vídeo sem edição para comentar alguma coisa do mundo teológico. Eu quero fazer dois comentários sobre dois vídeos que eu gravei, que já estão aqui no canal, são os últimos dois vídeos do canal, tirando a live ali de segunda-feira, e que tem trazido algum problema. Eu tenho recebido alguns comentários e de alguma forma ou eu não me expliquei direito ou as pessoas não estão entendendo ou não estão querendo entender o que foi dito, tá bom? Então nós vamos conversar basicamente sobre esses dois livros aqui, ó. Um é o Destinados a Reinar, do Joseph Prince, e o outro é o Engajamento Cultural aqui da Thomas Nelson Brasil. Muito bem, esses dois livros, eles possuem alguns problemas, mas de maneiras diferentes, e enquanto eu não recomendo que você leia esse livro aqui, eu recomendo que você leia esse livro aqui. Então, qual é a diferença? Por que eu não recomendo que você leia um livro desse, mas recomendo que você leia esse livro, mesmo esse livro tendo um ou dois artigos ali problemáticos? Por causa da indicação diferente ou do objetivo diferente de cada um desses livros. Você precisa separar essa questão do objetivo do livro da sua editora. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo falando a respeito de um problema nesse livro aqui, de um artigo muito problemático nesse livro aqui, onde o autor vai defender que o homossexualismo ou a homossexualidade não é pecado, ok? E aí recebi diversos comentários de pessoas já tentando cancelar a editora, ou então criticando a editora, como é que a editora faz um livro desse, como é que ninguém viu, como é que deixaram passar esse artigo aqui no meio e tal. Então, sérias críticas, porque nesse livro nós temos um artigo onde o autor defende que a homossexualidade não é pecado. Bem, nesse outro livro aqui, nós temos também vários problemas. Problemas teológicos nesse livro aqui, sérios problemas. Devo confessar que tem sido talvez o livro mais difícil de terminar a leitura, porque realmente é muito ruim. Não no sentido de escrita, o Joseph Prince, por exemplo, é muito melhor para escrever do que o Tiago Brunet, do que o próprio David Leonardo, mas por causa daquilo que ele faz aqui, as confusões que ele faz aqui e o texto repetitivo ou os argumentos repetitivos que nós temos dentro desse livro. Mas vamos lá, deixa eu explicar certinho por que eu não indico a leitura desse livro, mas eu indico sim a leitura desse livro, mesmo os dois tendo problemas. Bem, por que eu não indico a leitura do Destinados a Reinar, do Joseph Prince? Porque esse é um livro feito para tentar convencer você a respeito de uma teologia equivocada. Esse é um livro onde o autor vai estar a todo tempo tentando convencer você sobre aquilo que nós chamamos de graça barata ou hipergraça, ou todo o tempo dizendo que a Bíblia trata apenas de um único assunto e ele então pega todos os outros textos bíblicos e filtram através desse único assunto. Então ele não consegue falar de outra coisa. Todo o texto que ele lê, ele dá um jeito, ainda que de modo muito ruim, de fazer ele ter uma ligação com uma outra coisa que aquele texto não tem nada a ver. Nós precisamos entender que a Bíblia, apesar de toda ela falar de Jesus, toda ela está apontando para Jesus, existem textos ali que estão falando sobre diversos aspectos de Jesus, ou eu poderia dizer, diversos aspectos do Evangelho. Mas esse autor aqui não consegue entender isso. O que ele faz é, o Evangelho tem apenas um aspecto e toda a Bíblia vai ter que passar por esse aspecto, vai ter que ser filtrada por esse aspecto. Então, enquanto aqui nós temos um livro que está tentando te convencer de alguma coisa, está tentando mostrar para você uma teologia ruim e convencer você a acreditar nessa péssima teologia, nesse livro aqui é diferente. Nós não temos um livro tentando te convencer de nada. Calma que eu vou explicar. Então, não indico a leitura desse livro por ser problemático, porque a sua teologia é ruim, porque ele faz diversas confusões e ele é muito hábil em colocar ali por baixo a real intenção dele. Então, ele vai escrevendo o livro e você vai concordando com ele até que ele chega a uma conclusão que não tem nada a ver com aquilo, com as premissas, mas como você foi levado àquele argumento e como aquele argumento é verdadeiro, você muitas vezes não faz a conexão que aquele argumento não gera aquela conclusão. Então, aqui sim, nós temos um livro perigoso, um livro que você não deveria ler porque ele é ruim e porque ele tenta te convencer de algo muito ruim e de uma teologia muito ruim, ok? Então,
esse é o livro que eu não recomendo que você leia, que eu não recomendo que você perca o seu tempo. Ele não está apresentando alguns argumentos, ele não está falando que existem pessoas que pensam desse jeito, existem pessoas que pensam daquele jeito. Ele está apenas tentando te convencer de uma teologia ruim. Beleza. Agora, por que eu indico esse livro e por que eu acho absurdo as pessoas quererem cancelar? As pessoas quererem. Existem quererem? Sei lá. Bem, por que as pessoas querem cancelar a editora ou não querem comprar esse livro? Porque nesse livro aqui nós temos alguns artigos que vai defender coisas que nós, evangélicos mais ortodoxos, mais tradicionais, não defendemos. E aí as pessoas, olha, não deveria ter esse livro, não deveria ter esse artigo, alguém deveria ter tirado esse artigo daí. Mas veja, a proposta desse livro não é te convencer de nada. A proposta desse livro é você ter a visão e ter entendimento que existem diversos aspectos, inclusive aspectos errados, que estão sendo defendidos por aí. Então, enquanto esse tenta te convencer, esse aqui tenta apenas mostrar para você que existem diversos argumentos que muitas vezes você nem saiba que existe. Então, não cancele esse livro, não cancele a Thomas Nelson Brasil por causa desse livro, porque esse livro, ele está te dando um panorama geral, ele está te dando uma visão geral sobre diversos aspectos do mesmo assunto. E, inclusive, vai te dar diversos aspectos equivocados, errados. Mas ele vai te mostrar, existem pessoas que estão defendendo esse tipo de coisa. Então, a proposta do livro já deixa muito claro que não é uma tentativa de te convencer. É uma tentativa de mostrar para você que existem diversos aspectos daquele mesmo assunto e alguns aspectos muito equivocados, como o próprio livro traz aqui. Então, são coisas diferentes. As propostas dos livros são diferentes. Então, não cancele a Thomas Nelson Brasil por causa disso. Não cancele esse livro por causa disso. Esse livro é muito bom. Esse livro tem diversos aspectos ótimos, ortodoxos. Mas ele também vai te mostrar, olha, saindo aí da sua bolha, saindo de tudo isso que você costuma ler, existem pessoas tentando introduzir esse tipo de pensamento dentro do evangelho ou dentro da igreja. Ok? Então, é um livro que serve até como um alerta, te falando, olha, existem pessoas que estão pensando dessa forma e estão querendo incluir isso dentro do evangelho ou dentro da igreja. Ok? Por isso, não cancele a Thomas Nelson Brasil, não por causa disso e também não por causa desse livro. Na verdade, se você ficou tão revoltado de ter um artigo desse dentro desse livro, eu acredito que esse livro é ainda mais necessário para você, para que você entenda que existem pessoas falando e fazendo certas coisas muito além da sua bolha, muito além daquilo que você acredita ser o evangelho. E vai servir como um alerta para você, vai servir para você se preparar, inclusive para que outras pessoas não caiam nesses engodos que existem aqui. Então, é um livro necessário, um livro que você deveria ter aí, ok? Então, essas são as duas diferenças. Na verdade, existe até a diferença também da editora. A Thomas Nelson Brasil não é uma editora confessional. Ela se propõe a publicar livros evangélicos, livros cristãos. Mas ela não é uma editora confessional que fala, vou publicar apenas livros, por exemplo, reformados, apenas da linha protestante, assim, assim, assado. Não. Ela tem N.T. Wright, que é anglicano. Ela tem Casamento Blindado, né, que é da Igreja Universal. Então, ela é uma editora que não se comprometeu, ela não deu a sua palavra, olha, vou trazer para cá apenas livros que vocês reformados vão gostar. Não, ela tem trazido muita coisa que nós gostamos, mas ela é uma editora que está buscando lucro, ok? Então, até por causa disso, não é certo nós exigirmos dessa editora uma certa ortodoxia, tá bom? Mas esse livro especificamente, você não precisa cancelar e você não precisa bloquear aí. Na verdade, se você sentiu tanta raiva a respeito disso, talvez você seja o melhor público para esse livro aqui, para que você entenda que além da sua bolha, existem pessoas pensando o cristianismo, inclusive de forma muito equivocada, e ela está tentando convencer você e as pessoas perto de você a respeito dessas coisas. Então, esse livro necessário, esse daqui, não perca o seu dinheiro, porque aí esse aqui sim é péssima teologia tentando te convencer dessa péssima teologia, tá bom? Eu espero que tenha ficado explicado. Eu só queria fazer esse vídeo para deixar muito claro que existem diferenças entre livros que mostram um lado ruim e livros que são necessariamente ruins. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like lá embaixo.
Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.